Uma metrópole viva, pulsante e cheia de histórias. O escritor Felipe Boaventura fala sobre a experiência de lançar um livro de contos sobre o Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Jogo Aberto, Felipe. É um prazer ter você aqui conosco. Fique à vontade, viu? Prazer é meu, obrigado. O livro A Cidade é um Rim, ele traz 34 contos retratados na cidade do Rio de Janeiro com personagens vivendo situações um pouco delicadas. De onde surgiu essa ideia de trazer contos vivenciados no Rio de Janeiro? Você contou que você também já morou em outro estado. Acho que tudo se mistura aí, né? Ter morado em outro estado, você ter um olhar de fora, um outro olhar sobre a sua cidade, sobre tudo o que você viveu naquele lugar e como a sua experiência se é que existe essa palavra, estou inventando agora, essa experiência geoafetiva funciona ali na cidade. Então, acho que foi um pouco isso, foi pensar a cidade, não só do Rio, vou até pensar um pouco mais além do que isso, porque tem coisas ali que não são necessariamente Rio de Janeiro, você vê que pode acontecer em qualquer lugar, um casal brigando no meio da rua, isso acontece em qualquer lugar, um serviço mal prestado ali na rua também funciona em qualquer lugar. Quer dizer, existem várias situações aí, e algumas são bem Rio de Janeiro, né? Quem mora no Rio de Janeiro, ou quem mora em algum lugar que tenha pedra portuguesa no chão, vai conseguir se identificar, eu acredito. E afinal, por que a cidade é um rim? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu acho que o rim, pensando a cidade como metáfora da nossa vida, ela é muito... A nossa vida acontece na cidade, você tem toda a questão afetiva. A gente aprende a ser o que a gente é dentro de um espaço físico, né? A gente cria os nossos amores, a gente cria as nossas desesperanças. Tudo isso é dentro de uma cidade. E o fato de nós falarmos português, o fato de nós pegarmos um trem lotado na Central do Brasil, o fato da gente não ter um banco ou um supermercado no nosso bairro, tudo isso vai criando quem nós somos. A nossa experiência de distância, ela é muito distinta de outras cidades no Rio de Janeiro, por exemplo. Você passa 2 horas dentro de um mesmo transporte para chegar em algum lugar. Tem cidade que você atravessa em 2 horas e volta, né? A cidade é um rim porque o rim ele filtra as nossas experiências. Ele filtra o sangue e a cidade filtra as nossas experiências. A cidade é um rim porque o rim ele limpa o seu sangue, ele bota o oxigênio, ele tira as toxinas. E a cidade faz um trabalho parecido na nossa visão de mundo, trabalha a nossa afetividade dessa forma. Ela filtra quem nós somos e vai fazendo e vai permitindo também que sejamos quem somos. Então é um termo seu, a cidade é um rim. É um termo meu. Você está falando aí em questão de ambiente, né? Como esse ambiente interfere na pessoa. Eu não pude deixar de notar que, bom, você ganhou a FLUP, né? Que o nome vem da UPP e tudo mais. Eles fazem um trabalho também com jovens para descobrir novos escritores que venham da periferia. Você foi nascido e criado em Santa Cruz, que é um subúrbio do Rio de Janeiro também. De onde surgiu esse interesse de falar sobre um ambiente que seja da periferia, do subúrbio, e esquecer um pouco essa Zona Sul? Porque o seu livro dá um enfoque também nisso, né? Tem tudo lá. Tem um pouco da Zona Sul, tem um pouco da Zona Oeste. De todo o Rio. Tem uma mistura, mas a questão ali é que você falou, Santa Cruz é depois do subúrbio. Existe o subúrbio, a Zona Norte, e depois vem a Zona Oeste, e no final da Zona Oeste vem Santa Cruz. Eu acho muito interessante esse estar ali na cidade e viver toda essa experiência e tal. E a FLUP foi um divisor de águas nesse sentido. A FLUP, ela... Não porque ela está interessada em fazer a literatura da periferia. Não era pra gente... Eu tive uma resenha, uma crítica sobre esse livro que foi sobre isso, inclusive, né? Dizendo que estava faltando periferia ali, como se periferia fosse lugar de violência. Eu falei, olha, mas tem felicidade aqui, existem coisas que acontecem em qualquer lugar. Né? São os estereótipos também. São os estereótipos, né? Então, perceba que a cidade, ela está ali sendo representada de várias formas e
E a FLUP vem trazendo a literatura que está lá, que é uma literatura como todas as literaturas, né? E você foi vencedor da FLUP. Como é para você ser ganhador de um prêmio que dá oportunidade a esses novos escritores? Uma honra. Uma honra e uma alegria muito grande. Eu nem acreditei quando o nome foi anunciado, porque para mim eu estava vivendo uma experiência incrível. A FLUP, ela pede, no ano que eu participei, cada ano ela muda um pouco, no ano que eu participei, ela pediu que a gente estivesse em vários encontros semanalmente. Então a gente passou meio ano se encontrando todo sábado para poder escrever e poder fazer as coisas. Então, de repente, você tem o seu nome anunciado numa promoção como essa da literatura. Eu falei, olha, muita felicidade, assim, uma coisa incrível. Começar com o pé direito. Pois é, né? Pois é. Essa é uma dica para todos os escritores, inclusive, que estão começando, porque muita gente fica com essa questão de escrever e guardar para si, ficar ali. Um dia eu vou encontrar uma editora. Olha, se você não é filho do dono da editora, se você não conhece alguém da área, se você não fez alguma coisa desse tipo, se você não é famoso, é melhor você começar a conviver com os escritores e começar a participar de concursos e eventos. E se publicar é muito difícil, né? Você estava contando que foi o seu editor que insistiu tanto para que você publicasse. Pois Tanta gente querendo se publicar e você guardando para você, por que isso? Essa é uma verdade, isso é uma questão engraçada, porque eu olhava e tinha um olhar crítico, dizendo que olha, isso não é bom, pode estar melhor, né? E ficava naquilo, não vou publicar nada, não vou publicar nada. Só que o editor olhou e falou, olha, aqui tem alguma coisa assim, vamos trabalhar isso e tem um livro aqui. E aí eu acreditei nele, né? Todo dia que você é editado por um professor de literatura, e eu tive a sorte de ser editado por 2 professores de literatura, então, professor de literatura, crítico como gosta do que você escreveu, ainda diz que vai te publicar, tipo, é uma oportunidade ímpar, assim. Então, eu reescrevi algumas coisas, juntamos e depois nos sentamos ali para ver. E, de fato, a gente entendeu, tem um material aqui, tem coisas que se ligam, tem uma poética, esse foi o termo que ele usou, né? Até o Charles Kiefer fala um pouco sobre isso, a poética do conto. Tem um livro só sobre isso e tal. E tem uma poética ali nesses contos, eles se harmonizam. Então vale a pena a gente falar sobre a cidade El Rim. Por que histórias pequenas e não uma inteira? Justamente para retratar tantas individualidades que existem no Rio? Tem um pouco disso, mas eu acho que escrever menos é um pouco mais, sabe? Escrever tem muita potência ali em você chamar o leitor para participar da escrita. Esse é um livro que chama muito um leitor ativo. Você não vai ter a história entrega fácil. Você acredita que é mais difícil sintetizar essas histórias? Em geral, sim. Tem muitos escritores que têm muita dificuldade em sintetizar. Escreve 50 páginas para uma história que poderia ser escrito com menos e tal. A gente já falou sobre o nome, que é um nome curioso, mas a capa também é bem curiosa. Mais um mérito da editora, né? Você traz o quê? Um feijão em primeiro plano. Tem alguma relação com as histórias contadas no livro? Por que a escolha desse elemento? Porque o feijão ele parece com um rim, eu não sabia disso. Fui saber quando a gente observou, foi uma ideia ótima da editora. A gente olhou e falou assim, é isso. Porque o feijão é muito cotidiano, né? Nós comemos muito arroz e feijão. O arroz e feijão entrou no imaginário como uma coisa do dia a dia e que te dá força, né? Então, olha, tem esse cotidiano e o feijão representa bem isso. E ele também se parece com o Rim, que é essa cidade que está filtrando a minha experiência de estar na cidade. Então fizemos a junção ali. Se encaixou. Quando a gente pensa em escritores, a gente imagina que desde pequenos eles sempre gostaram de ler, de escrever. Com você sempre foi assim? Como surgiu esse seu feeling pela literatura? Isso é legal. A visão clássica, né, do escritor, o Charles Bukowski, dizia que o escritor nasce pronto, né? Ele vê um mundo pronto. Eu acho essa visão romantizada. Eu acho que a gente se constrói como escritor, acho que a gente tem que ler muito, tem que acreditar muito e tem que errar mais do que tudo isso, né?
Você tem que errar muito, tem que escrever muito e ser bem criticado para conseguir melhorar, né? Mas sim, desde pequeno eu gostava. Eu tive a felicidade de crescer no ambiente religioso, e aí por ter um ambiente religioso se lia bastante livro, era meio que uma consequência. No meu caso era religioso cristão protestante, então lia-se bastante a Bíblia e aquela ecologia de livros ali ao redor. Então, aquilo me estimulou a estar sempre perto. Então, quando chegou no ensino, ali na adolescência, eu já estava frequentando bibliotecas. Eu era aquele menino que entra sozinho na biblioteca, a professora não mandou ele ir para lá, ele está lá, é a pessoa que cuida da biblioteca, acho que bonitinho, ele veio e tal. Eu era mais ou menos isso. E aí, gostando de livraria e tal, comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro, então comecei a comprar livros. E comecei a ler e tal, e comecei a entrar mesmo nesse mundo, né? Uhum. Mas só ficou sério quando eu fui fazer um blog. Inventei um blog e de aí... literatura? Era, na verdade, de literatura com política, né? Porque eu gostava de duas coisas diametralmente opostas. Quis juntar. Eu gostava de Manuel de Barros e Galeano, né? Então eu juntei as duas coisas ali e criei uma ideia para fazer um blog. E é aquele momento interessante que os amigos te dão uma força, diz que tá legal, que você tá indo, pá. E aí eu vim morar no Rio e fiquei um tempo aqui lendo ainda por conta própria, até quando eu entrei no Clube da Leitura, que é o único, e talvez por ser o único, é o maior clube, o maior encontro de leitores e escritores aqui da cidade. E aí comecei a entrar e conhecer escritor, comecei a conviver com os escritores. Só gente anônima, mas todo mundo escreve. Então, isso foi uma experiência muito, muito interessante. E depois veio a FLUP, e aí essas coisas todas hoje em dia estão juntas, trabalhando juntas. Bom, então muito obrigada, Felipe, pela sua presença. Você queria dar algum recado, deixar o seu site, alguma coisa? Bom, vou deixar então o Facebook, uma fanpage que tem lá, Felipe Boaventura. O site é felipeboaventura.wordpress.com. A gente está no momento de botar ele mais profissional, no sentido de ter um .com.br normal, mas por enquanto é isso, felipeboaventura.wordpress.com. Tá certo, muito obrigada. Gente, então, o Jogo Aberto de hoje fica por aqui. Até a próxima.